se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB, eu ia vir aqui e ia dizer, pô, é um absurdo um time desse com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, pô, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta. Você ganha o jogo, conquista seus 3 pontos, volta com a vantagem com o Maracanã e cuidou dos jogadores principais. Isso, o que é o problema disso daí? Qual é a dificuldade de falar, ok, meus objetivos todos foram conquistados, ninguém lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta. Claro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Flamengo, muitas informações sobre o Mengão, as últimas notícias, né? Flamengo que ontem jogou lá fora de casa pela Copa do Brasil, enfrentou o Botafogo da Paraíba e conseguiu uma boa vitória, né? Venceu fora de casa, 1-0 ali, gol do jovem Joshua, fez o primeiro gol ali com a camisa do Flamengo, né? O primeiro gol como profissional, na verdade, do jogador. E a imprensa paulista elogiou a força do Mengão, que mais uma vez controlou o jogo. Claro, alguns vão criticar pela falta de efetividade, o Michael penteia demais a bola e não finaliza, é um problema crônico, histórico ali do jogador, não consegue evoluir nesse aspecto, né, de finalizar. Mas com isso o Flamengo dominou, jogou no campo do adversário e conseguiu vencer o jogo e, claro, o empate no Maracanã já garante a classificação do Mengão. Vamos acompanhar tudo o que eles falaram e também as falas do Felipe Luiz sobre o gramado, enfim, sobre o estádio e o que esperar para a sequência da temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E quando você demonstra essa força... Que fim triste, né? Que carreira mal conduzida no final. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele falou sobre a eficiência do ataque do Flamengo, ou da falta de, na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado, mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos e hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz reclamou do campo, né? A gente já falou ontem aqui a forma como foi escolhido aí o Castelão, né? Castelão não, Castelão o nome. Castelão. É isso mesmo. Castelão do Maranhão para o jogo e teve outra mais. coisa que ele chamou a atenção, ele não reclama só do campo, ele reclamou da logística do Flamengo. Ele disse que foi um absurdo chegar do aeroporto e os jogadores estarem no quarto 1h30 depois, tal, e que o jogador tem que descansar e a logística do clube tem que ser revista, tal, porque eles têm que chegar mais rápido nos hotéis, tal. Inclusive para o Flamengo, né? Não, pro Flamengo. Sim. Pro Flamengo. Me chamou a atenção, assim, esse cuidado dele com essa parte aí, então. O Botafogo da Paraíba tem vários jogadores, esse e aquele, né? Camilo, Silvinho, Ceifador. Jogador esse e aquele. Sabe? Vai entrar o jogador e fala, esse e aquele, olha o gol que o Michael perdeu. Foi um volume muito grande e acho que a corneta é muito exagerada, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é impossível, os caras reclamam de tudo. Não é possível o time ganhar de 1-0, perder gol, sabe? Eu não estou passando pano pro Flamengo, não. Mas o Flamengo, se o jogo tivesse... o goleiro do Botafogo fez uma grande atuação. Cara, eu fico imaginando o seguinte. Se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB... eu ia vir aqui e ia dizer, pô, é um absurdo um time desse com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, pô, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta, é preciso pensar nisso, porque nem sempre vai ter o Pedro e o Arrascaeta para decidir os jogos. O
Flamengo tem uma sequência dura agora, uma situação na Libertadores muito complicada. Então, não é relativizar, mas o que fazem com esse menino Juninho aí, cara, é um massacre em cima dele, cara. É um jogador limitado, tem limites. Aí mas ele acabou participando decisivamente do gol, né? Sim. Pois ele entrou, ele teve 3 participações. Ele fez um gol, ele estava muito impedido, estava desatento. Teve um cruzamento da direita que ele fura e fez esse lance aí, gente. Do Juninho, a gente espera isso, cara. Tá bom, é isso aí. Ele não é o Pedro. Ele não é, cara, um jogador assim. Cara, eu fico imaginando, eu queria lembrar, na década de 80, o Flamengo, aquele Flamengo, perdeu do Botafogo da Paraíba no Maracanã. E foi campeão brasileiro naqueles duelos contra o Galo. Não era assim, sabe? É um negócio muito, 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 muito estranho, muito forte, muito virulento que as pessoas fazem. E dentro do que você está falando, existe um contexto. Qual que era o contexto? Eu vou cuidar de alguns jogadores, eu vou deixar no Rio, eu vou com um time completamente modificado, e vou tentar um bom resultado para a volta, porque isso é um mata-mata. A gente esquece, mas é um mata-mata. Você ganha o jogo, conquista seus 3 pontos, volta com a vantagem com o Maracanã e cuidou dos jogadores principais. Isso, o que é o problema disso daí? Qual é a dificuldade de falar, ok, meus objetivos todos foram conquistados, ninguém lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta. Claro, tá que tudo resolvido. Tem sempre o ideal que a gente precisa falar dele. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele falou sobre a eficiência do ataque do Flamengo, ou esse é o melhor dos mundos. Exato, mas cara, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. O campo realmente... Um jogo com muito volume. A bola não pinga. Muita posse. A bola não pinga. Ela faz muitas assim, chances e faltou fazer o gol. Então, mas é que Faltou colocar a bola sim, pra isso rede. aí essa é a Copa do E Brasil. hoje era um daqueles Então, dias esse é assim o que futebol brasileiro, com o brilho, né, locais, na ainda frente foi do num goleiro estádio estava apagado. grande, Mas campo neutro. continuar trabalhando, campo continuar Operário? assistindo para Sim, poder evoluir nesse aspecto aí Então, que eu acho que essa questão os da Copa jogadores do sabem, Brasil já porque foi eles mesmos pior. são os que mais se Então, cobram o campo é lento, e mais fofo, ficam doloridos quando é. erram gols, com Eu acho uma que tá no oportunidade de contexto fazer da o que é mais visita bonito da no Copa do futebol, que é Brasil, fazer um né? gol e Então, comemorar acho com a que é torcida última quando eles não visita fazem. da Copa do Brasil. Eu sei que eles ficam O Flamengo sentidos. faz E hoje essas todos eles do mas ataque a tiveram partir das chances oitavas de e final deve ser outra coisa. no final não, só quem fez E foi acho o que menino até por da base, né? conta de Então, tudo isso, vamos continuar evoluindo nesse a aspecto. escolha por não O campo levar realmente vários titulares fez total sentido, né? Sem acho que agora palavras, é sem uma condições. semana diferente. Sem condições. Porque o Flamengo vai Mas jogar como prefiro visitante no Mineirão, que é bom, lá olhar para na onde eu Argentina, controlo que é a minha bom, equipe tendo que, com seus principais agora jogadores tendo que fazer 2 pensar pra resultados, defender a liderança do campeonato. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz reclamou do campo, né? Manter Ele suas já chances falou na que Libertadores. aqui a forma como foi E acho escolhido que o aí ele vai ser Castelão, desafiado né? Castelão não, para valer. Castelão, o que não não. aconteceu É isso mesmo. Castelão no Maranhão. jogo da ida da Copa do do Brasil, acho que jogo não e- aconteceu Teve para outra quase coisa que ele ninguém, chamou fora o atenção, Botafogo, foi ele que não reclama ele só não do definiu campo. Ele a reclamou partida. da E foram logística quantos do times? Flamengo. O Márcio lembrou o Ele Santos, disse mas que o foi um Santos absurdo foi exceção. chegar do aeroporto e Quantos os jogadores times estarem no grandes quarto uma hora e favoritos meia depois, tal, e que enumeraram o jogador tem que 1000 chances nas descansar. últimas semanas E essa, todos duas coisas logísticas do primeiro é o nosso calendário e está no pacote. Você estraga a qualidade do jogo exatamente pela quantidade de jogos. Pro Flamengo. E a outra coisa, esse negócio do campo na Copa do Brasil e tal, Arnaldo, se eu tiver errado, você me corrija. A Copa da O França Botafogo ou a da Copa da Paraíba tem vários Inglaterra, jogadores. Esse os aqui, caras né? jogam, os Camilo, grandões, jogam com os Silvinho, pequenininhos nos Ceifador. estádios bem pequenos, lá no começo, nas primeiras. É, É isso, é do jogo. Vai Não entrar um adianta a jogador gente e querer falar, que o esse aqui é o Botafogo gol da que Paraíba Michel tenha um campo de Não, gramado foi um de volume Série A, muito ele não grande, usa acho que isso. a corneta é muito 99,9% exagerada, dos seus precisa jogos. fazer Ele não alguma vai coisa, gastar um porque dinheiro é para ter um impossível, campo os caras maravilhoso. Ele não reclamam de necessita, ele joga a Série Não é B, possível joga a o time Série C. ganhar de 1 a 0, Os clubes de Série A, sim, perder tem que ser gol, cobrados para ter um sabe? Eu gramado não de tô Série A. passando pano pro A gente não Flamengo, pode não, querer mas que os Flamengo, caras gastem se o um jogo dinheiro, uma tivesse estrutura esse goleiro absurda para jogar do Série C, Botafogo Série D. Isso não fez vai uma acontecer. grande Então o grandão atuação. foi lá uma vez. Ele joga 40 no ano, então Cara, ele tem eu 40 fico imaginando o jogos seguinte, de um cenário muito se pior, o né, Flamengo financeiramente. tivesse E tá feito um tudo bem jogo o cara contra ter o Botafogo da um gramado Paraíba, com a como o qualidade Santos que ele fez tem que com o CRB. exercer durante Eu o ia ano. vir aqui e É ia que dizer, quando o pô, é grande um vai lá, a gente absurdo fala, um olha time esse desse, com um gramado monte e de tal. dinheiro, Mas com a vários realidade do jogadores, Botafogo né? é o Mas campeonato não, local, Botafogo- é Série o C, Flamengo Série D, criou enfim, uma é outra enormidade realidade de que os chances. caras Esse têm é que um se enquadrar, alerta. não tem jeito. É preciso pensar nisso, porque nem sempre vai ter o Pedro Cruzeiro e o e Arrascaeta Flamengo para decidir no os fim jogos. de semana. O Flamengo Jogão, tem uma hein? sequência Bom dura jogo. agora, uma situação caramba. na Libertadores Vocês acham muito o maior complicada. jogo, será? Então, Então, não é Corinthians, relativizar, Corinthians e Inter mas grande. Também o é. que fazem com Eu acho esse que Bahia e menino Botafogo, Juninho aí, baita jogo também.
também. É um massacre em cima dele. Maravilhoso. É um jogador incrível, né? limitado. Mas eu acho que pelo fator Gabigol acabou participando desse sabor. Pois é, ele entrou, ele teve 3 jogando. participações. Ele fez um gol, ele estava muito impedido, estava desatento. Teve um cruzamento da direita que ele fura Cruzeiro joga com e 2 fez esse centroavantes, lance aí, joga o gente. Gabigol. Do Juninho a Imagino gente eu espera que isso, vai cara. voltar Tá ao bom, é sistema isso que aí. vem Ele não é o utilizando. Pedro. Ele não Leonardo é, Jardim, cara, um só com o jogador Caio assim. Jorge como centroavante, Cara, mas eu só fico ter a presença imaginando, eu do queria Gabigol, lembrar, na Mas década ele de jogou 80, um pouquinho esse mais, ele Flamengo, entrou um pouquinho aquele mais Flamengo, atrás, né? exato, perdeu do como Botafogo da dez. Paraíba. Ele deu uma Conta de trivada novo. na bola boa, Foi né? campeão Gostei. E a frase do Gabriel é muito naqueles boa, né? duelos contra o Eu Galo. costumo dizer que eu sou carente. Eu sempre gosto de ter um Não cara era fazendo assim, dupla sabe? comigo. É um negócio né? Ele não muito, gosta de ser um muito, centroavante muito sozinho. estranho. Eu sou Muito aquele jogador forte, carente. Eu muito preciso de alguém do violento meu que as lado. É pessoas legal falam. a frase E que ele você foi tá super falando. respeitoso também com o Flamengo. Existe um Todo mundo sabe que contexto. eu amo o Qual Flamengo, que era o gosto do contexto? Flamengo, mas agora vamos jogar. Eu vou quero que o cuidar de Cruzeiro alguns jogadores, eu vou deixar Sim, no entrevista Rio. pós-jogo, exato. Eu vou Legal, com um fez time bem, né? completamente legal. modificado. Na verdade, E vou tentar um bom torcedor do resultado Flamengo, para a ele ficou volta, muito porque carente isso é um de mata-mata. A atacante por gente causa do esquece, que o mas é um Pedro não tava. mata-mata. O Pedro voltou. Você Cada ganha vez o que o Pedro jogo, joga, sai 4 conquista gols. seus 3 pontos, volta Sem com a ele, é o vantagem que com o Maracanã é uma- e cuidou uma dos diferença jogadores. O muito que grande. que faz? Pedro O que é o consegue problema ser disso o daí? cara Qual é da a seleção? dificuldade de falar, Eu ok, emendo meus outra objetivos pergunta, lá porque ninguém foram consegue, cumpridos, ninguém né? lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta. Claro Tá que tudo tem, resolvido. tem sempre o ideal que a gente precisa falar dele. Seria meter 5x0 do Maracanã, ele se fazer o lesionou jogo no das treino. faixas. Então Aí é seria uma o melhor baita dos de... mundos. Exato, de mas uma cara, tá capacidade tudo do jogador, certo. né? Pô, o Pedro ia chegar Entendeu? na seleção voando, meu. Tá tudo A Copa certo. América do O Brasil campo realmente- seria totalmente A bola não diferente de pinga. como foi se o Pedro estivesse lá, certeza. A bola não pinga, mas ela aí, faz aquele assim, jogo pé contra a e morre. Argentina. Então, mas é Pé que e tá, morre. sim, isso aí O Matheus essa é a Cunha. Copa do Tá, Brasil. fez o certo? gol, Então, esse é o beleza. futebol Mas no brasileiro, geral, jogos, assim, foi alguns rodando. locais, ainda Foi foi com um Jesus do estádio Botafogo. grande, Foi o João campo Pedro neutro, lá viu da o campo Premier do League, que Operário? jogava... Sim. Eu esqueci o time dele. Sim, sim. Então, eu acho que essa questão da Copa do Brasil já foi pior. Aí depois o Matheus é Cunha lento, fica rodando, não fofo, tem um tudo cara bem. 9. Então o Pedro é Eu acho esse que tá no jogador que contexto voltou da de lesão visita da certamente Copa do Brasil. será né? convocado Então, na eu próxima acho que é a última convocatória visita da seleção Copa do brasileira. Brasil. Vamos ver, que o de Flamengo repente, faz né? nessas Ainda mais que funções foi o Jorge mais a Jesus o partir das técnico. oitavas de final Ou do até mesmo o campeonato. Abel Ferreira. Tem grande chance do E Pedro acho ser que titular da até seleção. por conta O de Mengão tudo isso, venceu muito bem, A escolha tranquilamente por ali, não claro. levar vários Demorou pra titulares fazer 1x0, fez total faz antes. sentido, né? Poderia Acho ter que agora é pouco uma mais semana tranquilidade, diferente. Mas é isso, o Flamengo. Porque o Flamengo vai jogar como Botafogo da Paraíba, visitante 0. no Mineirão, que é 17 bom, vitórias do lá Flamengo na nos Argentina, que é últimos bom, 26 jogos na com seus temporada. principais Tá jogadores voando, tendo que Mengão, fazer do dois Felipe resultados, Luiz. defender a Daqui a pouco liderança do voltaremos com campeonato. mais informações. Até logo mais. Valeu. Manter suas chances na Libertadores, né? E acho que aí ele vai ser desafiado para valer. O que não aconteceu no jogo da ida da Copa do Brasil, acho que não aconteceu para quase ninguém fora o Botafogo, foi que ele não definiu a partida. E foram quantos times? O Márcio lembrou o Santos, mas o Santos foi a exceção. Quantos times grandes favoritos enumeraram 1000 nas últimas semanas em todos? Duas coisas rápidas. A primeira é o nosso calendário e tá no pacote. Você estraga a qualidade do jogo exatamente pela quantidade de jogos. E a outra coisa, esse negócio do campo na Copa do Brasil e tal, Arnaldo, se eu estiver errado, você me corrige. A Copa da França ou a Copa da Inglaterra, Copa da Inglaterra, os caras jogam, os grandões, jogam com os pequenininhos nos estádios bem pequenos, lá no começo, nas primeiras... É isso, é do jogo. Não adianta a gente querer que o Botafogo da Paraíba tenha um campo de gramado de Série A. Ele não usa isso. 99,9% dos seus jogos. Ele não vai gastar um dinheiro para ter um campo maravilhoso. Ele não necessita. Ele joga a Série B, joga a Série C. Os clubes de Série A, sim, tem que ser cobrados para ter um gramado de Série A. A gente não pode querer que os caras gastem o dinheiro, uma estrutura absurda para jogar Série C, Série D. Isso não vai acontecer. Então o Grandão foi lá uma vez. Ele joga 40 no ano, então ele tem 40 jogos de um cenário muito pior, né, financeiramente. E tá tudo bem o cara ter um gramado com a qualidade que ele tem que exercer durante o ano. É que quando o grande vai lá, a gente fala, olha esse gramado e tal. Mas a realidade do Botafogo é o campeonato local, é Série C, Série D, enfim, é outra realidade que os caras têm que se enquadrar, não tem jeito. Cruzeiro e Flamengo no fim de semana, jogão, hein? Bom jogo. Bom pra caramba. Vocês acham o maior jogo, será? Putz, então jogo O Corinthians bom, né, cara? e Inter. Corinthians e Inter é grande. Também é. É bom. Eu acho que Bahia e Botafogo é um baita jogo também. Esse campeonato brasileiro é maravilhoso, né? É incrível, né? Mas Como eu é acho que bom, pelo fator o Gabigol acaba sendo. Acho que tem um fica... sabor diferente. E imagino que ele nem comece jogando, né? Sim. Porque diferente da partida com o Vila Nova, em que o
o Cruzeiro joga com 2 centroavantes, o Caio Jorge e o Gabigol, imagino eu que vai voltar ao sistema que vinha utilizando o Leonardo Jardim, só com o Caio Jorge como centroavante, mas só ter a presença do Gabigol, acho que... Mas ele jogou um pouquinho mais, ele entrou um pouquinho mais atrás, né? Exato, meio como 10. Ele 10, deu umas pifadas na bola boa, né? Gostei. E a frase do Gabigol é muito boa, né? Eu costumo dizer que eu sou carente, eu sempre gosto de ter um cara fazendo dupla comigo, né? Ele não gosta de ser um centroavante sozinho. Eu sou aquele jogador carente, eu preciso de alguém do meu lado, é legal a frase E ele dele. foi super respeitoso também com o Flamengo, todo mundo sabe que eu amo o Flamengo, gosto do Flamengo, mas agora vamos jogar, eu quero que o Cruzeiro vença. Sim, né? Entrevista pós-jogo, exato. Legal. Fez bem, né? Legal. Na verdade, o torcedor do Flamengo ele ficou muito carente de atacante por causa do que o Pedro não estava. O Pedro voltou. Cada vez que o Pedro joga, sai 4 gols. Né? Sem ele é o que a gente viu ontem. É uma diferença muito grande. Por que o Pedro não consegue ser o cara da seleção? Hein? Eu emendo outra Quando pergunta, ele tava porque lá, ninguém ele teve consegue. cruzado, né? Ele Eu acho que cruzado. não tantas chances, né?